Opa, fala pessoal, tentei improvisar um suporte para fazer o vídeo, né, na horizontal, segundo pedidos, espero que tenham gostado. Fiquei devendo aí um vídeo sobre Nietzsche, né, sobre o querido bigodudo alemão e a visão de Mário Ferreira dos Santos, né, sobre Nietzsche, como que um cristão poderia ver Nietzsche, né, com bons olhos. Acabei não fazendo semana passada porque fiquei atarefado, mas está aqui. Só que ficou num ângulo esquisito. Eu tô olhando para a câmera, mas parece que eu tô de lado, né? Deixa eu mexer aqui. Enfim, não sei como resolver isso não. Eu tô de frente para a câmera, mas no vídeo, né, dá a impressão que eu tô meio que na diagonal. Tá meio estranho aí esse ângulo, mas enfim é o que temos para hoje. Então vai ficar nesse ângulo esquisito aí. Vamos lá, vamos começar. Galera, na verdade, eu teria que fazer uma introdução à história da filosofia para vocês conseguirem entender, né, o desenvolvimento da cristandade até chegar ao cristianismo existencialista, que vem com Kierkegaard, né? Vem aí depois de Heidegger e etc. Né? Como começa essa nova fase de um pensar cristão, que não é exatamente uma questão teológica, mas é uma questão de arquétipo, né? Ou seja, da pessoa humana entender né, qual que seria a ação do cristianismo no mundo, ou o que seria ela, né, em relação ao cristianismo, etc. Só que uma introdução disso é complicada, né? Eu venho fazendo um estudo disso. Quando eu começar a fazer a introdução disso, vão ser os maiores vídeos do canal, e principalmente é o que vai diferenciar de vez esse canal de outros, porque eu prometo para vocês que vocês não vão encontrar, né, esse estudo que eu vou revelar a vocês em qualquer outro canal. Então essa linha, né, essa genealogia que eu estou desenvolvendo da história da filosofia é algo que vocês não vão encontrar em outro canal. Entendeu? Eu vou falar de Baumgarten, vou falar de Wolff, do pietismo, de Kant, né, como isso vem de um desenvolvimento, né, de um debate que tinha entre a interpretação de Santo Agostinho, né, dentro do cristianismo alemão, como que isso desemboca em Bergson, né, como que isso aí vai influenciar, por exemplo, a estética em Fichte, em Schelling, né, e aí como é que isso depois chega em Heidegger, e aí como que isso vai para o existencialismo, e aí chega em Kierkegaard, e etc. Tudo isso é necessário para entender, né, a questão do entendimento de simbólica, né, e de arquétipo, tanto de Jung, né, a respeito da nova fase do cristianismo, quanto de Mário Ferreira dos Santos, que acaba sendo influenciado, né, por essa visão junguiana, né, o junguiano, enfim, não sei como é que se fala. Mas até lá, né, esperem aí ansiosamente por toda essa introdução à história da filosofia. Mas eu vou dar um salto, vou passar por tudo isso para chegar direto em Nietzsche, porque vocês querem muito, né, saber de Nietzsche e principalmente ver o destruindo, né, a ilusão que alguns ateus têm de Nietzsche. Então vamos começar, né? Primeiro, o maior erro de alguns ateus ditos niilistas, certo, sobre Nietzsche, né? Primeiro, o termo niilismo. Alguns ateus se nomeiam niilistas, né, como se quisessem dizer que são nietzschianos, mas o próprio Nietzsche não se dizia niilista, né? Niilismo vem de nihil. Nihil é um termo que significaria nada,
E aí você tem uma confusão entre os intérpretes da filosofia de Nietzsche, né? Então, por um lado, você tem a ideia de que o niilismo, né, seria a profecia do nada, né, como se Nietzsche fosse o profeta do nada, né, do trágico, ou seja, a crença no nada. Então, nesse sentido, sim, Nietzsche, né, Nietzsche como o profeta do nada, né, seria niilista, né, porque ele que traz aí a ideia do nihil dentro da filosofia. Outras interpretações, né, de Nietzsche dizem que, na verdade, para Nietzsche todos eram nihilistas, menos ele. Entendeu? Por quê? Porque a filosofia de Nietzsche, ela é basicamente voltada, né, não na crença do nada, mas na crença, certo? Na vida, entendeu? Numa crença meio que apaixonada, entendeu? Aquilo que está aí mesmo, entendeu? No que existe de fato na vida, de tudo que o ser humano enfrenta e etc. Né? E na visão de Nietzsche, ideologias, religiões e etc. vêm da negação da realidade. Então, para Nietzsche, certo? Os religiosos, eles vivem em negação. Os religiosos, eles negariam a realidade, os comunistas, eles negam a realidade, né? E por aí vai. Então, dessa ideia, né, de que algumas pessoas negam a realidade, elas é que são niilistas, entendeu? Ou seja, porque elas vivem em negação. Então, para Nietzsche, os outros são niilistas, não ele. Entendeu? Isso muda um pouco em Deleuze. Né? Deleuze, como um intérprete, né? Um comentador de Nietzsche, Deleuze vai acabar redefinindo o niilismo e categorizando ele entre niilismo passivo, niilismo ativo, niilismo reativo e etc. Então o niilismo acaba virando um flatus vocis que pode significar um monte de coisa, e aí cristãos seriam niilistas passivos, enquanto Nietzsche seria um niilista reativo, e enfim, esse vídeo não é sobre Deleuze, depois eu faço um vídeo só sobre niilismo para explicar exatamente o que é niilismo. Mas por enquanto vamos tomar, certo, a ideia de que para Nietzsche todos são niilistas, menos ele, porque todos negam a realidade. Os comunistas, os liberais, os racionalistas, o iluminismo, né? Por quê? Porque o racionalismo que desemboca, né, no iluminismo, sobretudo com Kant, traz aquela ideia de que o ser humano é um homem racional e que o ser humano se distingue dos animais por causa disso, porque o ser humano é dotado de razão e os animais não, e etc. E para Nietzsche, isso é negar o mais trivial da natureza humana, que é o ser humano é um animal como qualquer outro, entendeu? E o que distinguiria, né, o ser humano dos animais, na verdade, não existe, né? Essa distinção de que o homem é racional e o animal não seria uma distinção meramente formal, mas que não existe de fato, porque o homem também seria imperado por instintos, por vontades, por paixões, etc. Isso vem, né, lá do tragicismo, né, da teoria trágica de Schopenhauer. Então a gente vem aí com Schopenhauer e com Nietzsche a ideia, né, da desconstrução total de tudo que vinha até então, porque tudo que vinha até então, desde Platão, Aristóteles, Descartes, né, Tomás de Aquino, enfim, toda a filosofia até o seu tempo partia do pressuposto fundamental de que a razão seria a causa formal, né, do espírito humano, então, né, de que a substância ser humano era essencialmente definida, entendeu, em um ente dotado de razão, porque ele tem uma alma racional, e os outros seres, né, os outros animais eram irracionais, etc. E em Schopenhauer e em Nietzsche, essa coisa é completamente destruída, né? Para Nietzsche, aceitar a realidade de que o homem também é irracional, entendeu? É fundamental, e todos que negam isso, entendeu? São niilistas, porque, né,
pregam a negação, pregam o nada, entendeu? Então, esse é o ponto de partida principal de Nietzsche. Então, aqui nós temos o que é fundamental. Nietzsche, ele odeia o iluminismo, ele odeia a ideia de que a razão é o centro de tudo, ele odeia o pensamento sistemático de tentar trazer tudo à luz da razão e etc. Ou seja, Nietzsche não era um cientificista. Muito pelo contrário, Nietzsche era apaixonado pela Idade Média. Nietzsche era um romântico, entendeu? Nietzsche, né, não gostava da sociedade científica, da sociedade, entendeu? De um racionalismo sectário, né? E tudo mais. Então, quando nós vemos canais aí como o do Ralph Gomes, que é cientificista, que odeia a religião porque acha que a religião atrapalha a ciência, né, e etc., nós percebemos que ele, na verdade, não sabe absolutamente nada de Nietzsche, porque é justamente o contrário, né? Nietzsche não era cientificista, Nietzsche odiava o iluminismo, Nietzsche odiava esses filósofos que achavam que tinha que ter uma discussão formal e elitizada, né, a tentar responder tudo pela razão e etc. Entendeu? Se nós tentarmos entender, né, por exemplo, quando nós falamos em arquétipos, é tentar reduzir um sistema filosófico a uma persona, entendeu? A um arquétipo de pessoa, de personagem. Então, se a gente tentar, né, para eu explicar, ou seja, uma questão simbólica. É mais fácil a gente ensinar essas coisas a leigos de forma simbólica e a gente traz ao tratado de simbólica o arquétipo. Então, para vocês entenderem essa questão, eu vou criar um arquétipo. O arquétipo iluminista, entendeu? É o arquétipo daquele homem inglês super formal, super intelectualizado, que acha que tem que discutir tudo, entendeu? De forma legal, tem que resolver todos os seus problemas no tribunal, de forma jurídica. É aquele cara que toma o chá com o dedinho levantado e etc. Entendeu? Então esse é o arquétipo do homem iluminista, entendeu? Do homem da ciência, do homem que quer trazer o desenvolvimento científico, né? O homem inglês que odiava a barbárie, né? Que difamou a Idade Média, né? Que combateu, por exemplo, os escoceses, né, das Highlands, porque os escoceses da Highlands viviam ainda uma vida já do fim da Idade Média. Inclusive, uma série bem curiosa para vocês verem esses arquétipos é a série Outlander. A série Outlander é muito legal. A série Outlander mostra, né, o conflito do resquício da Idade Média católica ali ainda em 1800, porque por volta de 1800 as Highlands, né, que eram as terras altas, as terras católicas escocesas, né, você tinha um resquício ainda ali de Idade Média, porque os escoceses eles ainda se organizavam em clãs, ou seja, em família extensiva, e ainda se organizavam no modelo feudal. Então cada clã, né, dominava um feudo e eles combatiam entre si, e não tinha muito desenvolvimento científico, né, não tinha desenvolvimento tecnológico, era um modo de vida ainda muito rústico, né? É como se eles fossem, por exemplo, os caipiras, entendeu? Aquele arquétipo ali de fuzz e confusão, entendeu? Eram os caipiras católicos das terras escocesas, enquanto os ingleses, né, já estavam muito mais desenvolvidos e eram muito mais cientificistas, entendeu? E etc. E essa série mostra como os ingleses eles odiavam o modo de vida escocês. Eles achavam que os escoceses eram brutos, eram trogloditas, né, e por aí vai. Então o modo de vida inglês iluminista odiava o modo de vida do campo, o modo de vida medieval, entendeu? E etc. Então nós temos aí esses dois arquétipos. E Nietzsche, curiosamente, preferia
o modus de vida medieval. Nietzsche era apaixonado pela Idade Média, Nietzsche era apaixonado pelo conflito. Entendeu por quê? Porque Nietzsche gosta de guerra? Não necessariamente, mas porque Nietzsche via naquela sociedade envolta de guerras homens apaixonados. Entendeu? Existia na Idade Média pessoas apaixonadas pelo que aquilo que acreditavam, apaixonadas o suficiente para morrer e para entrar em guerra pelas suas causas, pessoas seguindo a sua vontade de potência, de querer dominar e de querer afirmar, né, aquilo que acreditavam. Então, parece meio incoerente, né? É curioso que Nietzsche ele não era religioso, ele criticava a religião, mas ele era apaixonado, né, numa visão romântica de um estilo de vida que vivia em guerras por causa de religião. Então, assim, como que explica isso, né? Então, essa é a questão. Nietzsche não apoiava esse modo de vida porque era um modo de vida religioso, porque eram católicos guerreando com pagãos e etc, né? A questão não é a religião em si, a questão não é que a pessoa estava entendeu, guerreava pelo catolicismo ou porque o pagão guerreava pelo paganismo, entendeu? A questão não era ali a crença religiosa, a questão ali é entender que há um objeto, entendeu, de desejo que alimenta a vontade de uma pessoa, entendeu? E essa pessoa, ela se entrega de forma apaixonada pelas suas vontades. Então, e Nietzsche via no modo de vida iluminista, né, no modo de vida formal inglês, uma estagnação, um sectarismo, né, de pessoas que, em vez de se entregar às suas vontades, né, queriam discutir tudo de forma formal e etc. Isso estagnava a vida humana. Então, por exemplo, voltando à questão dos arquétipos, vamos supor que eu tenho uma briga com você. E aí, eu tendo uma briga com você, em vez de resolver no soco, de forma apaixonada, entendeu? De forma muito mais pragmática, de forma muito mais simples e direta, não. Eu vou recorrer à justiça, eu vou recorrer à burocracia, entendeu? Eu vou tentar fazer uma denúncia contra você, e aí aquela coisa fica muito estagnada e, na verdade, ninguém resolve nada, entendeu? Então, esse logicismo, né, essa questão juspositivista, né, de achar que tudo tem que ser resolvido de forma legal, né, de uma forma republicana, é algo que Nietzsche repudiava. Nietzsche ia preferir muito mais que os homens resolvessem os seus conflitos numa boa e velha briga de bar, entendeu? De uma forma impulsiva e apaixonada, né, guerreira, do que, entendeu, num formalismo e num legalismo sectário. Então essa é a questão. Nietzsche, ele é um homem que defende um arquétipo de guerreiro, entendeu? Um arquétipo de gente impulsiva, apaixonada. Então isso é Nietzsche, entendeu? Nietzsche, ele é um dos maiores representantes dessa fase do arquétipo romântico, entendeu? Completamente contrário ao iluminismo. Então, esses ateus que dizem que são niilistas, né, se dizem por motivos errados. Esses ateus falam, eu odeio a religião porque a religião emburrece as pessoas, a religião torna pessoas impulsivas, a religião é uma coisa de bárbaros e etc. Eu prefiro o homem da ciência, eu prefiro o homem inteligente. Você percebe que isso é completamente o oposto de Nietzsche, né? Não faz sentido nenhum. Mas então, por que Nietzsche não era religioso? Qual que era a crítica de Nietzsche à religião? Nietzsche criticava a religião pelo pressuposto, né, da tese dele de moral de escravos. Qual que era a moral de escravos? Algumas pessoas acham que quando Nietzsche fala moral de escravos, Nietzsche estaria falando que a religião cria moral para escravizar as pessoas. Essa seria a crítica ateísta. Mas, na verdade, é completamente contrário a isso. A moral de escravos, né, que Nietzsche diz, é porque o cristianismo ele surge, entendeu, de escravos, não de senhores.
Então, por exemplo, você tem lá um Império Romano, entendeu? O Império Romano se expandindo, o Império Romano dominando tudo, o Império Romano líder de exércitos, né? Uma das maiores potências militares que existiu, entendeu? Foi um dos maiores poderes da humanidade, né? E que escravizava e jogava seus escravos a leões. Eles eram os senhores, e entre os escravos é que surge, entendeu, a defesa da fé cristã. É entre os escravos que vem o cristianismo. Então o cristianismo ele traz, né, uma visão escrava, né, uma visão de submissos. Então a visão cristã é aquela visão de temos que amar os pobres, né, temos que dar esmolas, entendeu, e tudo mais. Então ia completamente contrário, entendeu, ao que Nietzsche queria. Por quê? Porque enquanto vontade de potência, né, se você perceber que no momento que Nietzsche diz que a moral não existe, né, que a moral é relativa porque Deus não existe, etc. Então, ora, por que caridade deveria ser um valor, né? Por que preferir os pobres deveria ser um valor? Não faz sentido nenhum. Se você tira Deus, se você tira o que é transcendente da história, e se você tem como centro, né, do desenvolvimento do sujeito humano no mundo apenas a sua vontade de potência, a única moralidade que você pode conseguir derivar da vontade de potência é o domínio, entendeu? Ou seja, não é a moral escrava, é a moral dos senhores, certo? Então, Nietzsche ele desenvolve um sistema completamente aristocrata, certo? Ou seja, o certo era a humanidade se desenvolver em guerras de vitoriosos e derrotados, né? Então, se você vê, por exemplo, Alexandre o Grande, né? Você vê Gengis Khan, Átila o Huno, essas pessoas, esses caras que foram grandes conquistadores, esses guerreiros apaixonados que combateram seus inimigos e os subjugaram, entendeu? Pelo que eles acreditavam, esses caras são o verdadeiro arquétipo da moral nietzschiana, entendeu? Foram senhores, né? Foram os grandes conquistadores, enquanto o pensamento cristão não. O pensamento cristão foi um pensamento de escravos. O pensamento, né, o pensamento cristão acabou com a escravidão romana, né? O pensamento cristão durante a Idade Média formalizou a tribuna. Então foi o pensamento cristão que formalizou o tribunal. Então, de certa forma, na verdade, o fim da barbárie, né, da Idade Média se deu pelo próprio cristianismo, porque foi o cristianismo que formalizou a tribuna, foi o cristianismo que, trazendo essa ideia de que tudo tinha que ser resolvido à luz da razão, né, trouxe todo o modo, né, de vida republicano moderno que Nietzsche repudiava, entendeu? Então, na verdade, é o contrário. Nietzsche não gosta do cristianismo pelos motivos antagônicos, né, jus opostos, ou seja, antinômicos, completamente contrários aos motivos pelo que Ralph Gomes, por exemplo, odeia o cristianismo, entendeu? Ou seja, nós temos aqui o ponto de que, para Mário Ferreira dos Santos, né, na verdade, Nietzsche foi um dos maiores inimigos da fé cristã que, na verdade, mais entendeu o cristianismo na história. Enquanto esses ateus cientificistas odeiam o cristianismo porque acham que o cristianismo combateu a ciência, né, combateu a razão e etc., na verdade, Nietzsche foi o único que conseguiu perceber o contrário. Na verdade, o cristianismo foi o que deu, né, ao modo de vida ocidental terreno fértil para que florescesse um modo de vida científico, um modo de vida hiperracionalizado, um modo de vida
né, legalista no sentido de resolver tudo, entendeu? De forma formal, de forma jurídica e etc. Então, de certa forma, o que levou ao fim do modo de vida apaixonado e romântico da Idade Média foi o próprio cristianismo, né? No caso, entre os protestantes, né? O iluminismo foi basicamente, maior parte, um movimento protestante. E aí a maçonaria, entendeu? Que também, na maior parte, veio de toda essa tradição de desenvolvimento do pensamento racionalista e etc., né, que aconteceu na história, entendeu? Por culpa do cristianismo. Então, esse é o ponto, né? Nietzsche é um dos poucos detratores da fé cristã que odiou o cristianismo pelos motivos certos, entendeu? Ele, na verdade, percebeu, né, que o cristianismo foi terreno fértil para o cientificismo, e não o contrário. E Nietzsche odiava o cristianismo porque ele odiava o cientificismo, ele odiava, entendeu, o iluminismo, que é algo que se desembocou na história da filosofia por culpa, né, do desenvolvimento da tradição da Igreja Católica, entendeu? Quer dizer, da Igreja Católica em si não, né, mas do cristianismo em geral. No caso, Nietzsche odiava, né, mais o cristianismo por culpa, na verdade, de um desenvolvimento muito mais protestante, né, em Kant, por exemplo, do que católico no geral. Mas, enfim. E aí, que de toda essa discussão, né, Nietzsche ele vai discutir a respeito do que ele chamava de espírito dionisíaco e espírito apolíneo, né? Então, Nietzsche ele vai dizer que toda a história da filosofia poderia se reduzir, né, numa questão simbólica do arquétipo de Dionísio e do arquétipo de Apolo, né, onde você tem os filósofos apolíneos, né, ou seja, né, Apolo era o deus do Sol, né? E Apolo, como o deus do Sol, traz todo o arquétipo de filósofos solares, né? Então, os filósofos solares, né? O que é o Sol? O Sol é o que ilumina. Então, toda a ideia de que a gente tem que trazer tudo à luz da razão é uma questão um pouco apolínea, né? Apolo não só é o deus do sol, mas ele traz um arquétipo de um deus que é o deus da justiça, o deus da razão iluminada e etc., né? O deus da lei, o deus da ordem e por aí vai. Então é um arquétipo muito ordeiro, entendeu? Nessa questão de ser lei da justiça, da ordem, etc. Enquanto Dionísio não, né? Dionísio, ele era o deus das festanças, o deus do vinho, né? Ou seja, um deus mais voltado às vontades, né? E, então, o arquétipo, né, de Dionísio é um arquétipo ali que vem a filósofos, por exemplo, epicuristas, apesar de que a ideia de que Epicuro, né, seria ali uma questão de defender, a se entregar às vontades de uma devassidão, também é uma má compreensão. Isso vai ser discutido em outro vídeo. Mas vamos fingir que essa má compreensão está certa e que a gente tem aí numa filosofia epicurista, né, esse arquétipo, né, de espírito dionisíaco. Então, basicamente, né, para Nietzsche, a filosofia cristã, né, porque na Grécia, né, na filosofia grega, então quem é que traz, né, o arquétipo apolíneo para o desenvolvimento da filosofia? Sócrates, entendeu? Então você tem ali Sócrates, né, Platão e Aristóteles como arquétipos apolíneos, porque eles querem a busca da verdade, entendeu? Discutir tudo pela razão, né? Provar as coisas racionalmente e etc, entendeu? Então eles trazem o arquétipo apolíneo, enquanto os outros, né? E quem que trouxe isso para o Ocidente? O cristianismo, né? Foi o cristianismo que se sincretizou a essa filosofia grega e trouxe o arquétipo apolíneo para dentro da apologética cristã. Então, toda a filosofia acabou se desenvolvendo de forma apolínea no Ocidente por culpa do cristianismo, que veio a desembocar, né, no iluminismo. Enquanto os filósofos dionisíacos, né, foram ignorados pelo pensamento católico.
E o que Nietzsche queria era trazer o pensamento dionisíaco de volta, entendeu? Ou seja, uma vida apaixonada, né? Uma vida romântica, e não uma vida sectária de discussões racionais e etc. Agora, né, não só esses ateus não entenderam Nietzsche, como os cristãos também não entenderam, né, espantalharam Nietzsche. Então, por exemplo, a questão... Alguns cristãos, eles reduzem Nietzsche a uma questão de devassidão, né? Como se Nietzsche, né, enquanto vontade de potência, estivesse falando só de sexo, né? Como se as pessoas tivessem que fazer sexo, etc. E reduzem ele, porque ele morreu de sífilis, entendeu? Porque ele vivia em suruba, etc. Não é isso, entendeu? Quando Nietzsche fala de vontade de potência, a vontade de potência aqui é um flatus vocis, entendeu? É uma abstração romântica, né, sobre o desejo, mas não é um desejo de sexo, é um desejo genérico, entendeu? É uma questão, por exemplo, de você ter desejo de viver, de você amar a vida, de você viver intensamente pela arte, entendeu? De você conseguir apreciar uma obra de arte no ímpeto, no âmago, entendeu? Da sua vida, de você conseguir amar intensamente tudo ao seu redor, de você conseguir contemplar, né, a natureza, de você conseguir aceitar a vida como ela é e amar a vida como ela é em todos os seus defeitos. É você conseguir perseguir, entendeu, os seus objetivos, entendeu, de você fazer tudo o que você faz de forma apaixonada, entendeu? É você trabalhar de forma apaixonada, de você produzir arte de forma apaixonada, de você defender o que acredita de forma apaixonada. Se você tiver que lutar com alguém, né, pelas suas convicções, então que você lute e que você vença e conquiste de forma apaixonada. Isso tudo é mais ou menos o que é a vontade de potência em Nietzsche, né? Que é o que separa os vitoriosos, os grandes conquistadores, né? Os grandes líderes de império de escravos, entendeu? Então, nesse sentido, Nietzsche acaba sendo elitista, né? Porque né, os escravos, né, para ele só puderam ser escravizados, entendeu? Porque foram submissos, porque não souberam se rebeliar, porque foram fracos e perderam a guerra e etc. Não estou falando que Nietzsche defendia explicitamente a escravidão, né? Não é isso. Mas que em perspectivas gerais, assim, se houve, né, um senhor e um escravo, é porque houve um perdedor e um vencedor, né? E se alguém venceu, é porque é melhor, entendeu? Então, nós devemos viver com esse ímpeto de sermos melhores, né? Então, nesse sentido, Nietzsche, na verdade, ele está criando uma analogia, ele está criando uma simbólica, né, para desenvolver, né, o arquétipo do senhor e do escravo. Então, não se trata de escravidão em si, entendeu? Nietzsche não está falando que a gente tem que escravizar os outros ou voltar com impérios, etc. Né? Mas a questão de entender que existe uma questão, né, talvez de personalidade, de ímpeto de vida, que fez um senhor, né, vir a ser senhor por algum motivo e um escravo vir a ser escravo. Por que um é vitorioso e o outro perde? Né? Por que algumas pessoas conseguem conquistar tudo e outras não? Porque algumas perseguem, né, os seus objetivos de forma apaixonada e outras não, entendeu? Então, esse é o sentido de Nietzsche. É por isso que algumas pessoas... mas alguns nietzschianos são anarquistas, outros são totalitários. Por causa disso, alguns interpretam esse pensamento aristocrata, né, de Nietzsche, do super-homem, do Ubersmack, né, e etc., como sendo literalmente um dono de Estado, né, um senhor de impérios, etc. Mas não é isso, não é uma questão política literal, é uma questão de arquétipo,
né? É uma questão de personalidade da pessoa humana. Entendeu? Da mesma forma, então você dá para você usar Nietzsche para justificar tanto o anarquista quanto o senhor de escravo, porque, né, quanto o senhor, né, de escravo contra um regente de um império, etc. Por quê? Porque o regente de um império, entendeu, é uma pessoa que apaixonadamente está lutando, entendeu, para manter os seus interesses, para manter o seu desejo, que é o quê? A manutenção do império. Né? E o anarquista também, o anarquista está lutando contra o império, né, apaixonadamente, né, para manter o seu desejo, que é a queda do império. Então não é uma questão de ser anarquista ou de ser senhor do império, a questão, entendeu? É tipo assim, como que esse anarquista aqui defende a anarquia dele? Então, por exemplo, você pode ter um anarquista que é um anarquista de quarto, né, criado por mãe solteira, leite com pera, né? Esses anarquistazinhos aí que ficam em casa fazendo textinho contra os conservadores, né? Fascismo não e etc. Mas o cara nunca saiu de casa para descer porrada em alguém. Então, assim, para Nietzsche esse anarquista é medíocre, entendeu? É um cara medíocre. E por outro lado, você tem um anarquista que apaixonadamente sai na rua, taca fogo, quebra as coisas e, entendeu? Quebra o pau e tá ali, né, de fato vivendo intensamente aquilo que acredita. Então, esse anarquista, sim, é um anarquista romântico, entendeu? Então, Nietzsche é contra o cara intelectualzinho, o cara que redige um texto porque ele quer vencer no debate, ele é contra o cara, entendeu? Que se é anarquista, ele quer convencer o outro de uma forma argumentativa que a anarquia é melhor. Não, o Nietzsche quer, entendeu? O cara que seja pró-anarquista ou seja pró-Estado, não importa, mas que seja um cara de ação prática, entendeu? Que seja um cara entregue à sua paixão, que seja um cara que persegue a sua vontade de potência. Então, essa é a questão. E aí, quando a gente percebe que Nietzsche, portanto, se trata não de um esquema político pronto, ou de ser religioso ou não, mas que ele, né, está falando de um arquétipo de pessoa humana, como que Mário Ferreira dos Santos, portanto, poderia ser um cristão e apaixonado por Nietzsche? Por causa disso, porque Mário Ferreira dos Santos, né, ele percebe que, na verdade, né, essa visão romântica de Nietzsche da pessoa humana pode ser muito favorável para um cristianismo, sobretudo para um cristianismo que para Mário Ferreira dos Santos virou sectário. A visão de Mário Ferreira dos Santos, né, no livro O Anticristo de Nietzsche, de que Deus morreu na cruz, é porque para Mário Ferreira dos Santos, Nietzsche nunca criticou diretamente o cristianismo, ele nunca falou que Deus não existe ou que se Deus existe não é o cristão e etc. Né? Nietzsche não entrou nesses detalhes, certo? Na interpretação de Mário Ferreira dos Santos de Nietzsche quanto à questão cristã, é que Cristo, né? Cristo trouxe uma religião apaixonada, né? Cristo ele veio aos seus discípulos, se entregou completamente à sua causa, a ponto de levar chicotada, a ponto de ser torturado pela sua causa, né? Os seus discípulos foram todos apaixonados, os seus discípulos morreram pela causa, foram esfolados, foram mártires, entendeu? Então a gente percebe que no cristianismo, entendeu? Existiu o martírio, existiu a causa apaixonada, né, pelo cristianismo. Na Idade Média existiu as cruzadas, entendeu? Existiu ali um cristianismo apaixonado. Enquanto que hoje não, hoje o cristianismo é sectário, o cristianismo virou, né, um cristianismo de debates intelectualizados, onde os cristãos apologetas fazem um textão, fazem um livro tentando provar Deus racionalmente para convencer um ateu e etc. Então, entendeu? Cadê a paixão nisso? Né? Basicamente nenhuma. Então, a visão de Mário Ferreira dos Santos, de Nietzsche,
é essa, de que dá para trazer Nietzsche pro cristianismo e perceber que se Nietzsche está criticando um arquétipo de sujeito humano e não um sistema em si, então a gente consegue, né, trazer uma visão, né, a gente consegue fazendo uma autocrítica ao cristianismo por uma perspectiva nietzschiana de que o cristianismo, né, racional demais, o cristianismo de debates acadêmicos, né, esse cristianismo tomista, essa questão da discussão acadêmica, de provar Deus e etc., fez com que os cristãos virassem, né, cristãos de discussões infrutíferas, em vez de serem cristãos como foram ali os cristãos que viveram com Cristo, que se entregavam apaixonadamente, entendeu? Será que os cristãos de hoje em dia estão dispostos a ser mártir, né? Cadê os nossos? Será que um cristão desses que fica discutindo apologética, falando sobre 5 vias, etc., até onde ele está disposto a defender realmente, né, a sua fé em Cristo? Será que ele estaria disposto hoje a ser esfolado como os antigos cristãos foram? Entendeu? Eu vou trazer uma questão muito atual. Por exemplo, Mário Ferreira dos Santos era anarquista, né? E qual como tem lidado com o cristianismo hoje diante aos seus problemas quanto ao Estado, né? Nós temos aí, por exemplo, essa questão da pandemia. Em alguns lugares não tem missa mais presencial, entendeu? Porque por decreto de lei, como controle da pandemia, não pode ter missa e tudo mais, assim, e assim o cristianismo simplesmente aceitou, né? Tudo bem, então não vamos ter missa, entendeu? Por causa que o Estado decretou. E assim, será que isso é um cristianismo apaixonado, entendeu? Será que na Idade Média, diante a uma pandemia, né, será que os cristãos iriam aceitar um decreto de um Estado que as igrejas iam ter que fechar e não ia ter missa para tentar controlar uma doença? Entendeu? Então, assim, será que o cristianismo que a gente vive hoje é de fato um cristianismo apaixonado? Então, essa é a visão de Mário Ferreira dos Santos com a paixão de Nietzsche, entendeu? Pela vida. É de que se os cristãos tivessem entendido Nietzsche de fato, entendeu? Teriam sido cristãos mais apaixonados. Né? E aí a gente percebe que isso coaduna bastante, por exemplo, com o cristianismo existencialista, com Kierkegaard, né, e o Tolstói, né, e etc. Né, uma fase mais romântica do cristianismo. Então, a fase romântica do cristianismo, né, que tem, por exemplo, alguns cristãos teólogos, por exemplo, que são admiradores de Heidegger, né, admiradores de Bergson, admiradores de Nietzsche, etc., é basicamente isso, né, é uma questão arquetipa. Então, essa é a perspectiva de Mário Ferreira dos Santos sobre Nietzsche. De que Nietzsche, quando fala que Deus está morto, não é porque ele decretou que Deus não existe, entendeu? Mas que a fé vívida, a fé apaixonada, entendeu? Morreu com Cristo e seus apóstolos. Assim que Cristo morreu na cruz, depois de seus últimos apóstolos, não tivemos mais, né, um cristianismo tão vívido e tão apaixonado, entendeu? Quanto foram ali dos primeiros apóstolos. Essa é a interpretação de Mário Ferreira dos Santos, que é o que Mário Ferreira dos Santos acha que Nietzsche estava querendo fazer com suas críticas, entendeu? Então, basicamente é isso. Né? Espero que tenham compreendido, gostado e viva Cristo Rei!